Boa noite a todos! Estamos aqui hoje mais uma quinta-feira no Qual é a Sua História. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui nos acompanhando através da 88.1, a você que está também na live aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Estamos hoje aqui com José Messias, dando o ar da graça de novo. Que benção, né, Dário? Benção. O Zé faz 2 programas seguidos já. Que Maravilha. Você tá bom, Zé? Tudo bem, Gabriel? A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos os ouvintes, você que está sintonizado pela 88,1 e também você que está pela live aqui pelo nosso Facebook e também pelo YouTube, né? Hoje estamos nas duas plataformas em 4 endereços diferentes, tanto pela IAD Ágape no YouTube, também pela página Qual é a Sua História no YouTube e as 2 páginas no Facebook. Deus abençoe sua vida, gente. Amém. Dário, boa noite, Dário. Tudo bem? Boa noite, Gabriel. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje estamos com um convidado especial aqui, né? Hoje o nosso convidado é mais que especial, o nosso convidado hoje. É duplicada a benção hoje, né, Dário? Tem um sorteio também, né, Gabriel? Isso, eu queria já lembrar você que está nos acompanhando aí. Hoje nós temos o nosso sorteio, você que está na live. Você consegue ver aqui, ó, estamos sorteando um livro do Max Lucado, que se chama Graça. É um livro maravilhoso. Também estamos sorteando uma Bíblia e um devocional 365 dias do Max também. E é muito fácil para você participar. Você só precisa mandar um WhatsApp para a gente no 99994 1658. Você manda o seu WhatsApp e escreve #minha história e você já estará participando. E você que está na live também, pode deixar seu comentário na live, #minha história, né, Dário? Opa! Já fica fácil para ganhar, muito fácil. Participar aí para levar E depois pra gente levar os livros é só marcar um café, né, Dário? Que a gente já vai levar, toma um café e já leva os livros já. E eu quero apresentar hoje para vocês aqui o pastor Nicels Ribeiro. Pastor, muito obrigado, pastor, por aceitar o nosso convite. É uma honra pra gente tê-lo aqui em nosso programa. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, bom Gabriel. Eu quero aqui agradecer ao bom Gabriel que tem convidado nós para estar aqui, né, para participar dessa programação. Qual é a sua história? Aproveito aqui para cumprimentar também o irmão Dário, o irmão José Messias e cumprimentar você que está aí sintonizado na 88.1. É um prazer poder estar falando com você e hoje aqui nós estamos para contar a nossa história. E vai ser um prazer poder estar compartilhando com você que está aí nos ouvindo, tá bom? Amém. Pastor, a gente sempre fala que a ideia do programa a gente teve justamente porque às vezes a gente vê alguns pregadores, alguns cantores, e a gente não tem assim a intimidade de saber o que ele passou, né? O que ele teve na trajetória de vida dele para estar onde ele está. Tem pessoas às vezes que acham que é fácil a gente cantar, pregar, falar, mas só a gente sabe, né? Só vocês, pastores, cantores, sabem qual é o preço, né, que a gente paga para estar ali na frente. Não é fácil. Isso mesmo, Gabriel. É muito lindo essa ideia, foi excelente, né? Poder estar aqui compartilhando a vida, né? Sim. Das pessoas. E as pessoas que estão em casa também, com certeza, serão edificadas, né? Porque a Bíblia conta muitas histórias, né? Todos os grandes homens de Deus na Bíblia, tantos que foram de sucesso e também os que foram de fracasso, né? Mas a Bíblia conta a história. E graças a Deus estamos aqui hoje, né? Para contar uma história e eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas aqui. Mas com certeza. A ideia foi brilhante, né? Vai ser benção. E a gente sempre fala que toda quinta-feira a gente aprende muito e a gente tem certeza que através dessa programação o Espírito Santo ele visita os corações daqueles que estão ouvindo, que estão nos assistindo, né? Sem dúvida. Eu quero aproveitar aqui, meu Gabriel, para cumprimentar todos os pastores, né? Dirigentes de congregação da Ministério Ágape. Eu tenho certeza que estão aí ouvindo. Agora há pouco eu estava falando com o pastor Elias Santos, né, faz parte da nossa diretoria, disse que estaria sintonizado, participando. Então eu cumprimento aqui a todos, né, e todos os nossos irmãos, minha família. É uma alegria poder estar aqui falando com você de perto, você de longe. E fique aí para ouvir um pouquinho da nossa história. Amém, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado.
E a gente falou que hoje é um programa mais que especial, que toda quinta-feira nós fazemos esse convite, né? Nós sempre trazemos pastores, cantores de todas as denominações, né? A gente quer conhecer a história de todo mundo. E a gente fala que hoje é especial porque hoje a gente está falando da nossa igreja, né? A gente trouxe o pastor da nossa igreja, da Igreja Assembleia de Deus Ágape, né? E a gente até quer externar o convite para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Estamos ali na Avenida Mojimirim, número 1400, né? O dia que você quiser fazer uma visita para a gente lá é muito bem-vindo, né, pastor? Sim. Quais são os dias de culto lá, pastor? Olha, de domingo nós temos 2 horários. Domingo de manhã nós temos o estudo bíblico, né? Que eu acho muito edificante. O estudo bíblico que começa ali às 9 da manhã. Nós temos classe de adolescentes, jovens, temos classe dos adultos e também para os iniciantes na fé. A gente chama de discipulado. Discipulado. Né? E às 19 horas começa o culto com a família e com louvor, ensino da palavra também, né? Meditação da palavra do Senhor. De sábado, nós temos todo sábado culto. Esse culto de sábado, nós estamos aí aproveitando por causa dessa pandemia. Então está se reunindo mais os jovens e adolescentes. Sim. Né? Jovens e adolescentes, grupo Kadosh e adoração, né? E também de quarta-feira, que é o nosso culto de ensinamento. Começa às 19h30. E temos também, né, de quinta-feira, os ensaios de louvor, que é do trabalho das irmãs e varões, né? E temos também, né, Gabriel, devido à pandemia, a banda, a orquestra que vocês, Gabriel e pastor Edivaldo, dão estudo ali gratuitamente de música. Gratuitamente, né? Isso mesmo. Gratuitamente ensina ali a música. Então você que deseja aprender a música, as coisas já estão começando a funcionar. Voltar à normalidade aí. Então você é nosso convidado. Não venha estar um dia ali com a gente, poder participar. Vai ser uma benção. Amém. Então você está convidadíssimo a estar com a gente ali na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Ágape. E só lembrando você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, hoje nós teremos aqui o sorteio, isso mesmo, hoje nós teremos o sorteio de 3 livros. Vocês que estão na live aí estão conseguindo enxergar aqui, ó, tá vendo? Bonitinho, né? Nós temos o sorteio do livro do Max Lucado, uma Bíblia e um devocional. E para você participar é muito fácil, você só precisa comentar no nosso chat aí, #minhahistoria, ou quem está nos ouvindo através da 88.1, você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp no número 99994-1658. E no final do programa estaremos fazendo o nosso sorteio. E vamos para o devocional. Hoje o devocional ele é muito abençoado. Ele diz assim, ó: descanso para os cansados. Às vezes, esquecemos que Jesus era humano e também divino. Ele tinha calo nas mãos e se o cinzel escapasse e acertasse o seu dedo, seu sangue era vermelho e quente como o nosso. Sabia o que era trabalhar longas horas e voltar para casa muito exausto. Essa é uma das razões pela qual Jesus podia dizer com toda a propriedade: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Quando estamos extremamente exaustos e doloridos, podemos nos consolar com o fato de que Jesus também sabe como é estar exausto e dolorido. Jesus ele passou por isso também. Mas com a maior de todas as obras que Jesus fez, não foi na carpintaria, nem na festa do casamento em Caná, onde transformou água em vinho, também não foi quando deu vista aos cegos, audição aos surdos, fala aos mudos e até mesmo vida aos mortos. A sua maior obra foi a que realizou através da cruz e da ressurreição. Ali o fardo de nossos pecados foi colocado sobre Jesus e ali ele conquistou a nossa salvação. E é por isso que hoje nós podemos chegar a Cristo com fé e porque nós sabemos que ele nos dará o descanso. Olha que palavra abençoada. O que significa, pastor, quando a gente fala que a palavra que fala que está cansado e sobrecarregado? O que a Bíblia quer dizer quando a gente fala nisso daí?
cansado e sobrecarregado, não é somente fisicamente, né? Nesse sentido, a palavra do Senhor está falando no sentido também espiritual e também emocional, né? Sim. Então ela atinge todas as áreas da vida da pessoa, né? Porque o cansaço físico apenas, quando a pessoa tem um bom descanso, descansa, né? Já Mas passa. quando a pessoa está cansada e sobrecarregada, é aquela canseira que não passa, aquele, vamos falar também de angústia, pessoas que estão vivendo às vezes sobre opressão, né? Sim. Às vezes a opressão familiar, pressão de trabalho. Então, o Cristo Jesus, ele veio trazer para nós essa libertação, né? Sim. Pode ser também espiritual, né? Existem pessoas hoje que vivem totalmente oprimidas, né? Pelo inimigo. Mas falando desta parte que você está falando da pessoa de Jesus Cristo, nós encontramos no capítulo 4 aos Hebreus, no versículo de número 16, diz assim, ó: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda nos momentos da necessidade. Olha só. Tá vendo? Que benção. E no capítulo 2 de Hebreus, existe um texto também muito forte, que o escritor escreveu assim, ó. Está no capítulo 2, versículo de número 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Sim. E libertasse aqueles que durante toda a vida estivesse escravizado pelo medo da morte. Pois é claro que não é o anjo que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote. Olha isso que eu acho muito lindo, ó. Para se tornar sumo sacerdotes, misericordioso, fiel com relação a Deus e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Olha só. Né? Está dentro do assunto aí. Que maravilha. É verdade. Então, carregado, sobrecarregado, nós sabemos que Cristo, ele pessoalmente encontrou com gente, muitas pessoas, né? Sim. E ele Muito. passou por um momento difícil, então é isso que o devocional fala, ele sabe o que a gente está passando. Sim. Né? E quando a gente tem a paz dele, quando a gente tem o descanso em Jesus, ele tranquiliza a gente, ele nos dá a paz e nos dá a confiança de que ele nunca vai nos abandonar. Gabriel, é interessante as pessoas que estão em casa, pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes tem muitas pessoas por não ter assim um conhecimento de Deus, às vezes coloca Deus num ponto tão alto e às vezes as pessoas se sentem tão distantes de Deus, né? Quantas verdade. pessoas que talvez pensem assim. Isso é verdade. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus desceu às partes mais baixas da terra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se fez carne, se fez homem e viveu como um de nós e sofreu tudo que nós sofremos, tudo. Passou por tudo. Então a Bíblia fala aqui nesse versículo que eu acabei de ler, né? Porque ele, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Sim. Quer dizer, Jesus consegue compreender a necessidade de todos os seres humanos, né? Basta o ser humano buscar ajuda nele, né? Entregar E o e... coração, né, pastor? Ele disse, você leu um texto aí, né? Vinde a mim, Todos. Todos. todos que estão cansados, né?
e sobrecarregados, né? E ele fala, né? E eu lhe darei o descanso. Então, esse descanso que às vezes tem muita gente que não... tem muita gente que fala assim, eu tô sentindo um vazio, não sei o que é, não consigo preencher. Né? E às vezes é esse descanso em Jesus. Então, mas a palavra sobrecarregado é a mesma coisa de você colocar um peso. Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para nós entender, né? Você tem um veículo que a capacidade dele é de 700 quilos, né? E você coloca neles 1.400 quilos. Ele estará o quê? Sobrecarregado. Dobrou a capacidade. Ele aumentou a capacidade. Então a palavra sobrecarregado é pessoas que estão carregando carga além do que consegue carregar. Ultrapassou, né? Ultrapassou o limite, né? Uhum. São pessoas que estão sofrendo, né? Estão lutando e Jesus se coloca à disposição. Vinde a mim os cansados e os sobrecarregados. E tem outra versão que fala oprimidos, né? Oprimidos, né? Oprimidos. É a mesma coisa. Então eu quero. Agora o interessante é que ele diz depois, né? Porque o meu jugo é suave, e o fardo é leve. o meu fardo é leve. Um exemplo que eu creio que nesse texto cabe muito bem nós pensar, porque tem muitas pessoas que não seguem Jesus, né? Tem uma fé, tem uma religião, mas ainda não conhece o Cristo, o Evangelho de Cristo, né? E às vezes as pessoas estão fazendo um sacrifício tão grande, tão grande. É verdade. E é um sacrifício que muitas das vezes não tem nada a ver com Cristo. Tá fora, né, pastor? Tá fora. A gente poderia citar aqui muitos exemplos, né? Mas eu creio que se a gente for citar aqui, às vezes a gente vai entrar em choque com uma pessoa que acredita e tem fé em algo. Sim. Né? E a gente não quer entrar nessa questão, entendeu? É verdade. Mas eu mesmo já fui vítima disso. Já passou por isso. Já passei por isso. A gente fazia sacrifícios que Jesus já tinha feito por nós, que não era necessário ser feito. Tava fazendo sem necessidade, né? Então nós fazíamos alguns tipos de sacrifício e aquilo se tornava muito, muito pesado para a gente carregar, né? Olha só. Pesado. Mas o dia que a gente conheceu Jesus, conheceu o que é o Evangelho, o que é a Palavra de Deus, que na verdade nós, para se chegar a Deus, basta você dar um passo para Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo. Às vezes tem gente que acha que tá muito longe de Deus, né, pastor? Mas é muito fácil a gente ter esse contato com Deus, né? Quer ver uma coisa interessante na Bíblia? Está no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 8, versículo 40. A Bíblia diz que tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, que ela sofria há 12 anos. Veja bem. Sem parar. 12 anos sofrendo. E a Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens, todos, com vários médicos. Gastou todos os bens que ela tinha, para que ver se ela poderia ser curada. E ela não foi. Gastou todos os bens, veja bem. Procurou tudo que é tipo de médicos e um dia essa mulher disse, Jesus passando próximo da sua casa, uma multidão enorme, ela disse, se eu tão somente tocar no vestido de Jesus, eu serei curada. A fé dela, né, pastor? Isso. A fé que essa mulher tava, né, rapaz? Então, ela, depois de sofrer 12 anos, ela encontrou a motivação certa, né? Que Achou. Quanto tempo falou, indo em lugar que não trazia nada? A única esperança dela era Jesus naquela época, né? Porque depois de 12 anos de sofrimento, né? Falou, 12 anos, Jesus Cristo se apresenta, a fama dele, que ele estava curando, estava libertando, estava ressuscitando, estava curando paralíticos. De repente, essa mulher está lá dentro de casa, ela vê uma multidão e ela diz, se eu tão somente entrar no meio daquela multidão e tocar no vestido dele, eu vou ser curada, né? Ela já estava inflamada pela fé em Cristo. E o que nos chama a atenção, que está registrado, que quando ela conseguiu tocar na veste dele, a Bíblia diz que imediatamente estancou a hemorragia. Na hora. Na hora. A mulher foi curada na hora. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus sentiu que dele saiu uma virtude. E ele, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aí a Bíblia diz que
Pedro tomou a palavra, né? O apóstolo Pedro, Senhor, a multidão te oprime, te empurra, né? Quanta tipo assim, gente, né? quanta gente tocando, te empurrando, e o senhor vai dizer que alguém te tocou? Eu falo, não, mas alguém me tocou diferente. Então, quem sabe essa pessoa que está nos ouvindo, né? Ela está precisando tocar em Jesus. Interessante que nós estamos falando aqui, ainda que Deus está à disposição dos homens, mas depende de uma atitude nossa. Sim, a gente tem que dar o primeiro passo. Sim, porque você disse, vinde a mim, Sim. vinde, né? Jesus disse, vinde a mim. Se você for para Tiago, capítulo 4, versículo 8, Tiago também diz assim, chegai-vos a Deus, E ele e ele se chegará. E como que a pessoa pode se chegar a Deus? Ele não vai chegar, né? A gente tem que A ir, pessoa tem que dar o primeiro a passo. gente tem que mostrar, né, pra Deus que a gente tá interessado na mudança, né? A pessoa tem que... E é pela fé, né? A pessoa precisa aceitar de coração essa fé viva no Filho de Deus, Jesus Cristo. E um texto que, assim, nos traz muito conforto. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, né? Que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, Glória hoje a Deus. e eternamente. Que Então, a benção. pergunta que você fez, Que benção. que o que é uma pessoa sobrecarregada, é alguém que está carregando um fardo além da sua Além do que ele força. aguenta. E você que está nos ouvindo, se você estiver carregando fardo a mais do que você possa suportar, nós acabamos de falar a solução para você, que é Jesus. Né? Entregue para Ele, entregue sua vida, seu coração para Ele, que Ele tem a coisa certa para te tirar esse fardo, para te aliviar. Né? Que benção. Quer ver uma coisa, irmãos? Para as pessoas que estão em casa, quantas pessoas que que já não, talvez hoje mesmo disse, eu não aguento mais. Não aguento mais essa vida. Não tem pessoas falando isso? Sim. Não aguento mais, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais minha família, não aguento mais o meu casamento, não aguento mais o meu trabalho, né? Não aguento mais essa vida, não aguento mais esse sofrimento, não aguento mais essa dor, né? Tem mesmo. E quais são a solução que muitos têm procurado? Uns estão procurando em drogas, né? Sim. Drogas, Bebida. outros em vícios de álcool, outros tirando a sua própria vida. E às vezes outros até igual a mulher do fluxo de sangue, tá gastando tudo que tem, né? Tudo que tem eles estão gastando assim, mas não... Não tem... Interessante, né? Que Jesus não cobra nada, é de graça. Ele só quer o nosso coração sincero. Sim. O que eu aconselho você, por exemplo, se você for em nossa igreja, você vai lá para aprender de Jesus. Esse é o nosso Sim. objetivo, né? Ensinar a A palavra. gente está lá para ensinar você como seguir Jesus, como adorar Jesus, como receber as bênçãos de Jesus. A igreja está ali para isso, Sim. né? Nós queremos ali ser um auxílio para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, né? E Deus, para melhorar isso aqui, a minha história aqui hoje, eu tenho certeza que vai ser forte. vai ser dentro do que estamos conversando aqui. Vai cair certinho nesse Vai devocional. encaixar muito, muito, porque eu, antes de eu conhecer Jesus, eu carregava uma carga além do que eu Além. podia carregar, muito Olha além. só. Que benção. Vocês vão, ó, vocês conheceram aqui o que tem que fazer e vocês vão ouvir a história do pastor aqui, que ele passou pela mesma coisa que nós estamos falando aqui. É muito... Jesus Cristo continua operando milagres. Glória Continua. a Deus, graças a Deus. Que benção, eu espero que você tenha sido edificado através desse devocional e que você possa se entregar ao caminho certo, né? Nós falamos aqui, se você estiver sobrecarregado, né? Nós temos a solução para você, que é Jesus. E nós vamos acompanhar aqui a história do pastor Nicélio também. E antes de nós começarmos, eu só queria aqui mandar um abraço para os nossos patrocinadores, né? Nós temos aqui a Eletrochoque, né? Se você precisa de eletricista aí na sua casa, na sua empresa, temos aqui a Eletrochoque, temos a Contec Motors também, quero mandar um abraço aqui para todo o pessoal da Contec. Temos também a Delícia de Doce, que também está nos ajudando no patrocínio também. Deus abençoe vocês.
Temos a loja ML Closet, também siga eles no Instagram, @MLClosets, né? Várias variedades, né, Dário, de roupa para você. Que Deus abençoe você também. E também o nosso outro patrocinador, o Colégio Pense Mackenzie, né? Quero mandar um grande abraço aqui pro Danilo, que está acompanhando a programação ali do Colégio Pense Mackenzie. Que Deus abençoe você. Se você quiser colocar seu filho numa escola que tem os princípios cristãos também, o Colégio Pense Mackenzie é uma ótima opção, além de ter um professor de música muito gente boa, né, Zé? Professor de lá, professor de música, gente boa demais, ô pastor. Esse eu conheço. Esse eu indico pra você, viu? Esse é top, rapaz. Deus abençoe vocês pelo patrocínio. Através do patrocínio de vocês, nós conseguimos aqui comprar esses livros, a Bíblia, para estar sorteando, e uma pessoa só, né, Dário? Vai levar os 3. Uma pessoa só leva os 3. A bênção é triplicada. Qual que é o título dos livros mesmo, mais uma vez? Ó, é uma Bíblia, a NVI, um devocional 365 dias do Max Lucado, e também esse livro que se chama Graça. Você que está aqui, ó, José, ó. Olha. Esse livro é uma bênção para você entender sobre a graça de Jesus. Esse livro é maravilhoso. E vai ganhar de graça, pastor, os 3. Porque a gente pensa assim, ó. Você tem uma Bíblia para você meditar. Você tem um devocional com uma palavra de bênção todo dia, durante 365 dias. E mais um livro para você estudar sobre a graça de Jesus. Então, olha só, a pessoa que ganha é uma pessoa abençoadíssima, porque ela vai ter a ferramenta tudo na mão ali, né, Dário? E você que quer participar, é só você colocar #minha história aí no comentário, ou no WhatsApp pelo 99994-1658, mande pra gente #a minha história. E chegamos aqui a 22h30. Estamos aqui hoje com o pastor Nicélzio Ribeiro de Paiva, ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ágape, e ele hoje estará trazendo aqui a história, e eu convido você a prestar atenção aí, acompanhar a história do pastor, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Pastor Nicélzio, qual é a sua história, pastor? Bom, vou contar aqui para você a minha história desde o princípio, né? Da minha infância, e para que você possa compreender. Bom, vim de uma família de camponês, né, da roça, até aos 10 anos de idade, era eu, minha mãe, mais 5 irmãos, aliás, 4 irmãos, comigo 5, né, e nós morávamos na roça. Meu pai era retireiro, trabalhava com lavouras, e ali a gente foi criado nessa simplicidade. Religiosamente, nossos pais, tradicionalmente católicos, né? Uhum. Nós fomos batizados como bebê, fomos crismados, e a gente seguia a Igreja Católica. Porém, eu quero que você fique sabendo que dentro da minha casa, juntamente da minha família, existia, assim, algo que nos causava muito pânico e muita tristeza, porque nós não tinha paz dentro de nós. Embora nós tinha igreja, meu pai morava em sítio, meu pai, ele era uma pessoa que ele bebia, né? Estava sempre alcoolizado, e quando ele estava alcoolizado, ele chegava em casa, era uma pessoa totalmente estranha, né? É onde nós sofria muito, minha mãe sofria demais, e a gente sofria junto. Então a gente foi criado no meio de uma família, embora tínhamos alimento em casa, tinha um lugar muito bom para morar, tudo. A roça, a gente gostava muito daquele local, porém não tinha paz. Nós tinha a religião, tinha a igreja, e aquilo foi criando um pânico dentro de nós. Naquele tempo, nosso pai, ele era muito rígido, e a gente apanhava sempre, né? Era uma surra quase por dia, né? Os cinco levavam. Exato. Quando um apanhava, os outros entravam para apanhar. A minha mãe é aquela mulher sempre calma, sempre conselheira, chorava pelos cantos e sempre acreditando que um dia as coisas poderiam mudar.
E um dia, quando eu tinha 10 anos, meus pais vieram para Mogi Guaçu. Nós morávamos em Ouro Fino, num sítio. Nós viemos para Mogi Guaçu. E aqui em Mogi Guaçu, chegando com 10 anos de idade, meu pai começou a trabalhar numa cerâmica chamada Cataguá. E meus irmãos mais velhos começaram a trabalhar na roça, corte de cana, panha de laranja. Eu cheguei até ir um pouco. Era pequeno, naquele tempo a gente ia para a escola, mas o trabalho era primeiro lugar, né? Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Isso no ano de 76, 77, 78, até 1980 ali. Eu comecei com 11 anos de idade a trabalhar com comércio. Minha mãe fazia doce em casa. Eu aprendi a engraxar sapato, aprendi a vender sorvete na rua, a vender salgadinho. Isso com 11 anos, pastor? Com 11 anos de idade. E eu chegava em casa e eu dava o dinheiro na mão da minha mãe. E a minha mãe era uma pessoa que ela sempre dava muitos bons conselhos. Eu sempre digo, a minha mãe não sabe nem escrever o nome direito, meu pai também. Mas a minha mãe era uma mulher muito conselheira, muito conselheira. Muito da minha vida hoje, eu posso dizer que eu aprendi com a minha mãe. Mesmo ela não sendo uma pessoa formada em nada, mas os conselhos da minha mãe, todos que ela me deram, foram muito bons. Até hoje serve para a minha vida. Minha mãe sempre dizia, meu filho, eu vou pegar o dinheiro seu, metade nós vamos usar em casa, mas eu vou abrir uma conta poupança no banco e eu vou guardar para você. Olha só. E quando, filho, você tiver uma idade, você vai poder comprar um terreno para você, construir sua casa. E então minha mãe me incentivava a isso, né? Incentivava isso. Mas eu vou contar uma história. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a vender roupa na rua. Pegava uma mala de roupa com muitos produtos e eu saía vender na rua. Também aprendi a vender roupa de casa em casa. Com Isso 13... sozinho, pastor? Isso, com 13 anos de idade. E a pé, pastor? Andando assim mesmo? De a pé. Olha. Aí nós começamos a trabalhar. Tinha um senhor perto da nossa casa que ele tinha uma equipe de vendedores. Chamava-se Senhor Messias. E nós fomos trabalhar com ele. E nós saía bem cedo, de madrugada, dentro daquela perua Kombi. E nós ia pelas cidades da região, aqui de Mogi Guaçu. Nessa época eu tinha 14 anos. E ele soltava a gente na cidade, chegava à tarde. E trabalhava a semana toda. No final de semana, se fazia a reposição. Todo dia a gente fazia a reposição do produto que a gente vendia. Ia passando o dinheiro e no final de semana a gente recebia a nossa parte lucrativa, né? E quando foi um certo tempo, inteirando já aos 15 anos de idade, eu conheci uma empresa que trabalhava com cama, mesa e banho. E eu resolvi trabalhar nessa empresa, de vendedor também. E lá com 15 anos eu trabalhava de ajudante. E a gente saía pela cidade da região, de porta em porta, só que agora era no carro, né? Não era mais com a mala. E aí, então, eu comecei a trabalhar de vendedor de enxoval. Só que eu trabalhei pouco tempo como ajudante. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi que eu aprendi o dom de vendas e comecei a conquistar muitos clientes. Um dia eu cheguei naquele proprietário daquela empresa, perguntei para ele se eu comprasse um veículo, se ele fornecia produto para mim, para poder trabalhar. Isso com 15 anos, pastor? Com 15 anos. Aí cheguei a minha mãe, queria comprar uma perua Kombi para mim, aquele dinheirinho que a senhora tem sempre guardado para mim. E eu falei lá com o proprietário, ele disse que ele me arruma produto, eu vou arrumar um motorista. E eu vou pôr um motorista para guiar, que eu tenho 15 anos. E eu vou trabalhar, mas vou começar a ganhar mais. Já era empreendedor já desde pequeno, Rafael. Com Tinha 15 visão anos. já, né? É. A minha mãe, ela
logo ela aceitou, ela confiava muito em mim, apesar de eu ser criança ainda, mas minha mãe, ela confiava muito na minha pessoa. E ela investiu em mim. Fui lá, financiou a perua Kombi, nós demos uma entrada, eu comprei uma Kombi naquela época, 15 anos, era no ano de 81, Nossa. né? E eu comprei uma Kombi 79, Que benção, a perua rapaz. Kombi ano 79. Semi-nova. Seminova. Perua muito boa. E aí comecei a trabalhar. O motorista trabalhou comigo somente uns 4 meses. Eu aprendi a dirigir e aí eu não queria mais motorista. E o que eu fazia para me viajar? Eu saía de madrugada para não pegar policiamento nas estradas, chegava nos bairros da cidade, parava a perua debaixo de uma árvore ali, e quando os clientes queriam ver produto, eu levava a perua. Enfim, ficava a semana inteira, às vezes, dormindo em posto de gasolina, Nossa. dentro da O perua, senhor escolhia uma cidade e eu ficava a e parava semana num toda. ponto. Bacana. Exatamente. E eu trabalhei quando eu completei os 18 anos, tirei carta, né? E eu trabalhei nessa profissão até os 27 anos. Trabalhava de vendedor de rua, né? Mascate. Conheci muita gente da região aqui da... E voltando atrás, aos 16 anos eu conheci a minha esposa, sou casado com ela hoje, que é a Ângela Maria Nora, né? Minha esposa. Mandar um abraço pra pastora Ângela Isso. também. Deus abençoe, pastora. Faz tempo que a gente não se vê, pastor. Isso. 2 dias. Antes, eu desejava muito encontrar uma pessoa para casar, ter a minha família, formar a minha família. E eu desejava muito isso. E eu cheguei a conhecer algumas meninas aos 16 anos, né? Parece ser tão novo, mas eu era uma pessoa já tão adulta porque fazia tanta coisa na minha vida. Nesse tempo, eu tinha essa perua Kombi, ganhava-se dinheiro, comprei-se um terreno, já tinha um terreno para construir. Mas aí meu irmão mais velho teve um problema muito sério com ele. Ele se envolveu com drogas. E a minha mãe, ele comprou um carro na época. E minha mãe colocou a casa de garantia. E eu, quando vi minha mãe naquele desespero, eu vendi o terreno para pagar as contas do que estava no banco, para minha mãe não perder a casa. Olha Aí só. voltei a ter a perua novamente, né? Então aquele terreno que eu estava preparando, eu vendi para ajudar a minha mãe. Mas continuei lutando. Aos 18 anos, eu casei também com a minha esposa, a Ângela. E ali nós fomos pagar aluguel. Mas com 19 anos eu consegui construir minha casa. Compramos um terreno ali no Jardim Itamaracá. Construí minha casa, gente. Que alegria foi aquele momento. Porém, nós não frequentava a igreja, era católico. E eu ali já casado, né? Quando se deu 20 anos de idade, eu e minha esposa começamos a ter um problema muito grande no relacionamento. Nós brigava muito e eu comecei a me decepcionar demais, porque eu sonhava em ter uma família, sonhava em ter minha casa, mas quando eu não encontrei a felicidade que eu tanto esperava no casamento. E por que não tinha felicidade no casamento? Porque minha esposa era ruim? Não, nós dois tínhamos uma cultura de vida, um aprendizado de vida Diferente. que nós dois não tinha condições de fazer o outro feliz, né? Eu trouxe algumas características daquilo que eu aprendi dentro de casa. Ela também trouxe algumas características que aprendeu dentro de casa. E é o que acontece, né? Na vida de muitos casais, hoje é isso. Hoje, porque a gente se apaixona, a gente se encanta pela aparência, né? Porém, quando você vai conviver junto, Essa a gente adaptação é difícil, né? a gente sabe que é difícil. Só que isso trouxe para mim uma tristeza muito grande, porque a gente era casado e não tinha alegria de vir para casa.
E às vezes eu ia para trabalhar, eu continuei trabalhando de vendedor, e aí eu ficava fora durante a semana. E aí eu queria levar a minha vida de solteiro, né? E aquilo. Mas quando chegou-se aos 24 anos, Gabriel, de idade, eu já tinha 3 filhos, que é o Bruno, a Thaís, a Camila, e eu vivendo uma vida total de desilusão. Sabe aquele negócio que você fala assim, a mesma coisa que eu pensava, minha esposa também. Sim. Porque a minha esposa era uma excelente dona de casa, né? Uma excelente dona de casa, cuidava muito bem dos filhos. Porém, nós não tinha um relacionamento que pudesse trazer nossa felicidade. E eu também me questionava muito, falava, trabalhei tanto, aprendi tanto na vida, aprendi a investir, ganhar dinheiro, faltar, nunca faltou. A gente trabalhava, conseguia ganhar dinheiro, tinha nosso carro, nossa casa própria, né? Então, eu aprendi a trabalhar. Minha mãe me ensinou. E eu morava na roça, lá a gente não tinha nenhum sapato, às vezes, para vestir. Olha só. Nossas roupas de criança, minha mãe fazia com sacos de açúcar, né? Mas, aos 24 anos de idade, eu em pranto, choro, eu entrei dentro do meu banheiro e ali comecei a chorar muito. É o que nós estávamos falando no princípio, eu estava sobrecarregado, né? Tá cheio. Muito sobrecarregado, não sabia que caminho tomar. Pensar em largar tudo, e os filhos? Apesar da minha esposa nós não se amar mais, não ter mais, mas a gente sentia, eu tirei ela da casa dos pais, Sim. o pai dela e a mãe dela são famílias, pensa numa família que a gente, de muito carinho, de muito respeito com a gente. E aí então eu me recorri naquele desespero, sem conhecer a igreja, sem conhecer Jesus, sem conhecer quase nada da Bíblia. Eu entrei em desespero, só que na hora do meu desespero eu clamei por Deus. Eu dentro de um banheiro eu gritei, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida. E eu arrumei um vendedor depois de 15 dias para me ajudar nas vendas. E aquele vendedor era alguém da igreja que conhecia a Bíblia, porém ele estava desviado, parado. Mas ele começou a falar de Jesus. Olha só. Mostrou as portas, que é Cristo. E eu questionava muito ele mostrava tudo dentro da Bíblia. Até que um dia ele disse, olha, você precisa ir numa igreja evangélica. Você precisa conhecer Jesus melhor. E eu disse para ele, eu quero conhecer. Eu quero. Então, quando eu entrei numa igreja evangélica, foi uma igreja muito simples. Ele não mostrou placa de igreja para mim. Ele disse para mim vários nomes de igrejas evangélicas, né? Que seriam igrejas boas, que falavam de Jesus. Porém, ele tinha um amigo dele que trabalhava na CESP, por nome de Pastor Jorandir, que dirigia uma igreja num lugar muito simples, uma igrejinha. E eu fui lá assistir um culto com ele, amei o culto, as crianças adorando a Deus, muitos testemunhos de vida, e testemunho que se igualava ao meu, e aquilo tocou muito a minha vida naquele dia. Quando eu cheguei em casa, eu já comecei a ler Bíblia, eu já comecei a olhar mais, né, para o lado espiritual. A minha esposa, muito triste, eu também, mas aquele dia eu disse para ela, Ângela, se tem um lugar, se existe céu, e se existem pessoas que vão para o céu, não somos nós, não. Porque eu estive num lugar hoje maravilhoso, um povo que adora verdadeiramente Deus. Não é igual a gente. A minha esposa, pra você ter uma ideia, ela bebia cerveja, fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu não fumava, nunca gostei de fumar. Mas eu comecei a beber também. Frequentava muito bar, né? E gostava muito de jogos. Foi se arrastando Foi para me outro arrastando, lugar. exatamente. Porém, deixa eu adiantar aqui. Então, uns 20 minutos. Nós temos... Eu quero que você saiba de uma coisa. Quero resumir para você que está em casa, para você, estou contando a minha história. E eu quero que você saiba o que eu sou hoje, quem é minha esposa hoje, quem somos nós hoje.
e como tudo aconteceu. E aí eu fui para aquela igreja, comecei e continuei ouvindo a palavra juntamente com aquele companheiro de trabalho. E a minha esposa também começou a ler a Bíblia. E nós dois ainda continuava totalmente intrigados um com o outro. Nós não tinha paz. Embora eu já estava buscando Deus, embora eu já estava buscando uma saída para a minha vida, mas dentro de casa ainda nós não se encontrava. Não tinha se achado. Não ainda. se achava. Ainda o meu lugar de refúgio ainda eram os botecos, ainda eram os amigos, ainda eram os colegas. Colega entre aspas, né? Porque são pessoas que incentivavam a gente, larga a mão, deixa pra lá, tem tanta mulher no mundo, né? E não era isso que a gente estava buscando. A gente tinha compaixão, a gente tinha 3 filhos e na verdade a gente queria se acertar. E batia aqueles desespero. Mas a palavra de Deus, o ir na igreja, isso foi tanto mudando eu como a minha esposa. Até que um dia minha esposa saiu de casa, foi para a igreja e ela fez um propósito com Deus. A minha esposa fez. Ela disse assim: Deus, se o Senhor realmente tem um propósito na minha vida, na vida do meu esposo, eu queria que o Senhor mudasse a vida do meu esposo. Que o Senhor fizesse uma obra na vida dele. Se o Senhor fizer uma obra na vida dele, eu vou servir ao Senhor. E naquele dia ela foi para a igreja. Eu lembro quando ela estava indo para a igreja, eu estava dentro de um bar. E de repente me deu um desespero dentro daquele bar. E eu também não perguntei qual a igreja que ela estava indo naquele dia. Eu não sabia qual era a igreja. Mas eu naquele dia eu resolvi, naquele grande desespero, eu saí daquele bar, fui para casa do meu pai não estava bem, estava embriagado. Fui para um bar que tinha frente da casa do meu pai também, só tinha gente embriagado. E aquele desespero na minha alma. E eu disse, eu preciso ir na igreja dos crentes hoje. Aí convidei 2 amigos meus, mas não falei onde eu ia. Falei, vocês topam ir num lugar comigo? Nós somos amigos. Falei, só que o lugar que eu vou convidar vocês para ir comigo não é um lugar normal, quando nós temos feito, não. Mas que lugar é esse? Falei, olha, igreja dos crentes. De céus, mas o que você tava? Não, vocês vão comigo? Vamos, nós somos amigos para isso. E aí eu tava com vergonha de ir sozinho, nós fomos. Eu entrei na igreja, esse dia eu resolvi ir na igreja na Rua Araras, número 29, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, ali quem era o pastor na época era o pastor José Imereciano, né? Mas naquela noite estava tendo uma festa naquele culto. Eu não entendi o que era festa de igreja. Estava tendo um encontro com as mulheres. E tinha muita gente. E era muita gente mesmo, a igreja estava lotada. E eu, na hora da mensagem, quem foi o pregador? Pastor Jurandir. Olha só. Pastor Jurandir era o pregador da noite. E quando eu fui a primeira vez na igreja, eu fui na igreja dele, que era lá no Jardim Munhoz. E naquela noite que ele pregou, Deus usou muito ele naquela noite, pastor Jurandir. Na hora do apelo, ele perguntou se alguém queria entregar a vida para Jesus. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus hoje, Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família. Era o que o senhor estava precisando ouvir naquele momento. E eu acreditei, irmão, tanto naquelas palavras do pastor daquela noite. Falei assim, Deus está falando comigo, eu preciso dessa mudança. E eu fui para frente. Quando eu dobrei o joelho lá na frente, eu fui o primeiro que cheguei no altar, na frente do altar. Quando eu estava ali de cabeça baixa, chorando. E naquele momento eu falava com Deus. Eu falava assim, Deus, se o Senhor mudar a minha vida, eu vou te servir. Deus, se o Senhor mudar a minha vida, Senhor. Aí eu comecei a fazer pedido para Deus. Senhor, eu quero ter uma família. Eu quero ter uma família, Senhor. Eu não quero ter aquela vida que eu tinha na minha infância. E não quero ser também esse homem que eu estou sendo hoje. Esse pai que eu estou sendo hoje. E ali eu orava a Deus naquele momento. E de repente a mão do pastor estava na minha cabeça. Ele desceu do púlpito e começou a orar por mim.
E ali ele orava, repreendendo tudo que era de mal, né? E eu saí dali chorando. Quando eu olho para trás de mim, os 2 amigos meus que eu convidei estavam de joelho também. Olha que Um benção. deles é pastor hoje também. Olha, rapaz. Um é pastor hoje. Que benção. E o outro não. O outro não permaneceu, mas um permaneceu. E quando eu estou saindo na porta da igreja, quem é que eu encontro? A minha esposa. Ela me deu um abraço e falou assim... O senhor não sabia que ela estava Não lá? sabia que ela estava lá. E ela tinha feito um propósito com Deus também. Deus trabalhou na minha vida e na vida da minha esposa num dia só. Que benção. Então a minha história é essa. No mesmo dia. E aí a minha esposa me abraçou, falou assim pra mim: eu vi você indo lá na frente, você fez isso da boca pra fora ou de coração? Olha a pergunta dela. Eu olhei pra ela, falei assim: não, falei, eu tô fazendo de coração. A partir de hoje eu nunca mais coloco uma bebida na minha boca e também nunca mais entro dentro de um bar. E não entrei mesmo. Isso aconteceu dia 1º de setembro de 1990. E ali foi quando eu dei o meu passo para Jesus. E dali para frente, você que está me ouvindo, eu não saí mais da igreja, permaneci, lendo Bíblia, participando de tudo que é encontro da igreja, encontro de casais. Eu com a minha esposa levou uns 3 anos ainda, Gabriel, para nós se ajustar. Se adaptando. Tudo. Fomos se adaptando, fomos enxergando o defeito do outro. E hoje eu posso dizer aqui, eu amo a minha esposa. Nós temos um lar abençoado. Que benção. Somos uma família abençoada. Hoje, eu e minha esposa, nós tivemos 7 filhos. Um faleceu, né? Isso aí já é uma outra história. Nós perdemos um filho, mas era necessário, né? E hoje temos 6 filhos vivos. Meus filhos, dos 6, 5 são casados. E só tem uma menina mais nova, né? Que ainda falta casar. E todos eles são uma bênção na nossa vida. Que benção, pastor. E graças a Deus também, Deus nos deu nora, genros, está aqui o José Messia. Oxe, rapaz. E nós temos em casa também 7 netos maravilhosos. Então, gente, hoje eu tenho uma família, aquilo que eu tanto almejava. Agora, eu tenho uma outra parte da minha história, que é o cargo pastorado, né? Que eu não sei se dá tempo da gente contar. Dá sim, pastor. Dá tempo de nós ouvir? Vamos. Concernente à igreja, mas eu não vim para a igreja para ser pastor. Eu vim na igreja para servir a Deus, para restituir a minha família. Para mim, conheci Jesus, né? Conheci a palavra do Senhor. E nunca dei um passo fora da igreja, graças a Deus. Nunca mais houve traição, nunca mais. A gente sempre servindo a Deus. E a igreja, a gente começamos a orar, na nossa casa era um ponto de oração. Eu e minha esposa, nós começamos a dar muito apoio, né, aos trabalhos da igreja. O pastor que era nosso pastor Jurandir, ele gostava muito de culto nos lares, culto nas fazendas, culto ao ar livre. Tinha bastante, né, pastor? Muito. Verdade. Então a gente fazia muitos cultos nas ruas, nas praças, na feira, entregando panfleto. Eu ajudava em tudo. Tudo eu estava presente. Mas eu fazia isso com amor para ajudar o meu pastor, ajudar a obra de Deus. E a gente dava testemunho com a boca cheia às pessoas. Jesus mudou a minha vida. Jesus me deu uma família. E hoje, gente, meu pai serve a Deus, minha mãe serve a Deus, né? Meu pai não bebe mais. Hoje, nossa casa, nossa família é uma bênção. Transformada. Eu não nasci na igreja, não nasci num berço evangélico. E eu sei que às vezes tem pessoas que são da igreja, às vezes acham que o mundo tem alguma coisa que presta. Só ilusão. Somente ilusão. É verdade. O caminho da paz, do amor é Cristo. E as palavras de Jesus sempre serão para edificação. Porém, eu lutando
Minha casa era casa de oração, meu carro era de Jesus, minha vida de Jesus, eu e minha esposa, nós nunca medimos esforço para fazer a obra de Deus. E a minha casa era lugar de encontro. A gente nunca almejou ser nem mesmo cooperador. Quando o pastor Jurandir me chamou para ser cooperador, eu não quis. Eu relutei, e ele me insistiu até que eu acabei aceitando. Diaconato também não queria até que eu acabei aceitando. Presbitério também eu não queria até que eu acabei aceitando. Presbitério, pra vocês terem uma ideia, cargo de presbítero, no dia que eu fui chamado para ser presbítero na igreja, foi uma surpresa que fizeram para mim. Eu estava olhando o carro na rua, eu era diácono. Estava vigiando os carros nas ruas. Diácono em céu, está sendo chamado aqui. Quando eu cheguei na porta da igreja, diácono em Célsio, está sendo apresentado para o presbitério. Senhor. Eu saí correndo, irmão. Minha casa era próximo. Eu saí correndo, fui para minha casa, eu não queria. Mas foi 3 obreiros, lembro o nome deles, o Beto, o irmão Raimundo, que é o pai da Vanessa, e também o nosso irmão Isaías Hernandes, os 3. Um pegou para um braço, e eu chorando, eu não quero. Grudaram, meu. E me levaram para o altar. E eu acabei recebendo a unção de presbitério, sem querer, quando eu comecei a ocupar o púlpito, irmãos. Vou resumir. Passou um vento na minha vida, gente. Um vento. Tudo que você imaginar de ruim aconteceu na minha vida dentro da igreja. Eu tinha uma empresa, perdi a empresa. Tinha casa, perdi a casa. Tinha um carro, perdi o carro. Fui pagar aluguel. E ainda passei, naquela época, a ter uma dívida enorme. E nesse período de dívida, de percas, meu filho adoeceu e veio a falecer. E eu estava dentro da igreja, feliz, glorificando o nome de Cristo, adorando. E naquele momento de muita tristeza, de muita angústia, eu como presbítero no púlpito. 4 anos se passaram, Gabriel. 4 anos. E um dia eu saí de casa, numa terça-feira, eu disse assim: hoje eu vou entregar minha credencial de presbítero, vou descer daquele púlpito. E eu saí de casa, no caminho eu ia falando assim: Senhor, eu amo o Senhor. O Senhor fez tanta maravilha na minha vida. Olha, quando eu era presbítero, Jesus já tinha curado um irmão meu mais velho de AIDS. Tinha curado o irmão meu, Nivaldo, com os 2 pulmões. Minha filha com problema no rim, a Thaís, Jesus curou. Minha esposa, e era para ser passado por uma cirurgia. Eu fui curado milagrosamente na frente do altar. Então, veja bem, eu tinha tudo, né, para me louvar e glorificar a Deus. As percas, aquele momento estava sendo difícil demais. Então eu não me achava digno de sentar no altar, eu não me achava digno de falar de Jesus, porque eu estava passando assim, num momento de muita necessidade, tanto financeira, tanto espiritual, tanto emocional. Eu não me sentia capaz mais de testificar de Jesus Cristo, de falar do amor de Deus. E naquele dia eu disse para o Senhor: olha, eu quero ser crente. Eu quero um lugarzinho, o Senhor me deixa servir o Senhor. E eu vou entregar minha credencial hoje. Não quero estar mais no púlpito, eu não sou digno de ser chamado obreiro. Irmãos, eu fui para a igreja com esse propósito. Peguei minha credencial de presbítero, pus no bolso da camisa, fui para a igreja. Naquela noite estava lotada a igreja, lotada. O pastor que estava pregando, ministrando naquela noite era do Rio de Janeiro. Deus usava muito ele em profecia, dons espirituais, dom de curas. E ele estava ali ministrando, irmãos. Pessoas recebendo bênçãos. E eu não via a hora de terminar aquele culto.
Olha que situação que eu Tava com estava. a cabeça no final do culto já. Estava no final, estava vendo. Você sabe quando você está sofrendo, né? E você não vê a hora. E aí o culto continuando, e o culto não acabava aquela noite, gente do céu. O senhor não comentou com ninguém que ia devolver? Não tinha comentei comentado. com ninguém que eu ia devolver, que eu ia sair daquele altar. E quando chegou no final do culto, aquele pregador chamou muita gente para frente para receber a oração. E no altar tinha muitos obreiros. E aí o pregador olhou para o pastor presidente, que na época era o pastor Gessé, falou: pastor Gessé, pede para os seus obreiros descer lá embaixo e orar, né, por essas pessoas. Eu pus no meu coração: eu não vou descer, eu não vou orar, não vou comentar nada, mas eu não vou descer. Eu é que careço que alguém põe a mão na minha cabeça aqui hoje e ore por mim. Olha que estado que eu estava, gente. Bom, desceu tudo que estava ali, só ficou o pastor Gessé, o pregador e eu. Aí o pastor Gessé chegou em mim e falou: pastor Nicélcio, bom, Nicélcio, o senhor pode descer lá também? Eu, para não dizer não, por respeito, eu falei: eu vou de passo a passo. Quando eu chegar lá embaixo, os irmãos já oraram, eu volto. A hora que eu estava descendo a escada daqui, o púlpito da igreja, aquele pregador apontou o dedo em mim, mandou olhar para ele e disse assim para mim: meu servo, não faça o que está no seu coração hoje. Olha só. Essa foi a primeira palavra. E para você saber que é eu que falo contigo, o Senhor, você veio para esse lugar dizendo que você não é digno de estar aqui, que você não é digno de falar do meu nome, né? Que você não suporta mais a situação que você está vivendo. Mas eu hoje vou abrir uma porta muito grande, tu vai passar por ela, eu vou te honrar, vou te exaltar na terra, diante dos grandes lá fora, vou abrir uma porta grande para você. Vou te honrar aqui na igreja, no ministério. Porém, você não deixe de falar do meu nome, porque eu te chamei na terra para ser minha testemunha. Foi escolhido. Então, Deus, eu tive uma chamada de Deus, divina, né? E tanto é real isto que tudo que Deus falou naquela noite comigo se cumpriu. No dia seguinte, Deus abriu uma porta muito grande. Nós passamos por ela. Eu e meu irmão, o Zezinho, era sócio. Nós devia muito. E naquela mesma semana, uma pessoa devia para nós. E essa pessoa procurou a gente, falou: olha, eu não tenho o que pagar, mas eu tenho uma loja na cidade de Conchal. E deu a chave na nossa mão, dizendo que aquela loja era para pagar a conta. E aquela loja nós transformamos em Varejão das Fábricas. Isso foi a porta que Deus abriu. Que bênção. Nós, na época, estava fabricando roupas. E a gente vendia no atacado, vendia na feira. E a gente montou aquela loja Varejão das Fábricas e pegamos as roupas que nós fabricava tudo a preço de fábrica, vendendo à vista ou cartão. E com isso a gente foi conseguindo abrir outras lojas, fomos pagando nossas contas, enfim. Em um ano, nós não devíamos nada para ninguém e a gente já estava construindo a nossa casa de volta. Que E Varejão bênção. das Fábricas hoje, isso aconteceu no ano de 97. Varejão das Fábricas hoje está indo já para 23 anos, Que bênção. né? Varejão das Fábricas. E a loja Varejão das Fábricas se tornou uma rede de loja, que é o que mantém a nossa vida hoje, né? Mas uma coisa que Deus falou comigo naquele dia, Gabriel: não deixe de falar do meu nome. Não deixe. Eu te chamei para ser minha testemunha. E eu nunca parei de falar de Jesus. Que Nunca. bênção, pastor. Desde de lá até hoje, aonde eu estou, eu falo de Jesus, conto o meu testemunho, prego a palavra de Deus. E muitas almas, muitas pessoas, muitas famílias têm tido encontro com Deus por meio do nosso ministério, né? Por meio da nossa vida. E eu digo a vocês aqui hoje, eu honro muito a Deus,
Sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa. E sou grato a Deus pelo que Ele tem feito na família. Tenho sido muito, muito grato. E naquela profecia Deus disse assim para mim também, Gabriel. Alguém vai olhar para você e vai dizer como? De que maneira? Você vai dizer, foi o Senhor que fez isso. Então na minha vida, irmão, a prosperidade, ela aconteceu no momento da minha vida que eu não tinha esperança de mais nada. Era só Deus mesmo. Não, a minha esperança era qual? Eu não aguento mais, eu não vou ser mais obreiro. Para mim, eu nunca mais ia conseguir ter minha casa de volta, né? Eu já estava com 32 anos de idade. E foi exatamente aos 32 anos. Então hoje, nós estamos aí no ministério Ágape, na cidade de Mogi Guaçu. Estamos trabalhando para Jesus com muito amor, com muita reverência. Não somos, quero dizer para você que está me ouvindo, nós somos uma igreja semelhante a muitas igrejas abençoadas que tem na terra, né? Sim. Muitas igrejas que anunciam o nome de Cristo, né? Hoje a nossa oração é que Deus venha abençoar aos pastores, Sim. aos homens de Deus, né? A nossa oração é que Deus abençoe a todos os ministérios, que são ministérios de Deus, que realmente prega a palavra de Deus com amor, Sim. que pregue a palavra de Deus com simplicidade, que realmente ame as pessoas, né? Que não faça acepção de pessoas, porque o evangelho de Cristo não veio para colocar carga ou sobrecarga nas pessoas, né? É O verdade. evangelho de Cristo veio para colocar um fardo leve e suave, né? É isso que Cristo faz. Então, a igreja, ela precisa ser uma porta de bênção às pessoas. Então, hoje, irmão Gabriel, a minha história, ser pastor, não foi eu que quis. Não foi eu que quis. Foi um chamado Foi um mesmo chamado de Deus, que Deus usou os homens de Deus, né? Os homens, os servos dele, para nos trazer até aqui, né? E tudo começou, né, pastor? A gente vê através de um passo de fé que o senhor deu pela família, né? Olha a trajetória que aconteceu na vida do senhor. E eu sou muito grato hoje, irmão Gabriel, a algumas pessoas no meu caminho, que hoje eu estou voltando atrás para louvar e agradecer a vida deles. Uma pessoa que eu quero falar publicamente chama-se Jair Magalhães. Jair Magalhães foi uma pessoa no meu caminho que foi uma bênção na minha vida. Não sei se ele está ouvindo a gente aqui, né? Jair Magalhães não é um pastor, né? Ele é um servo de Deus. Sim. E uma outra pessoa no meu caminho também que eu tenho que louvar, agradecer muito, muito a Deus pela vida dele, foi o pastor Jurandir. Pastor Jurandir Bento Espogino. Esse homem, inclusive hoje, eu ainda falava com o pastor Elias acerca desse homem, que foi na minha vida, né? Um homem que me ensinou muito. O senhor sabe Muito. que a minha mãe foi convertida através dele também. Tá bem? É, Olha aí. A minha mãe a conversão dela foi com o pastor Então, Jurandir. e o pastor Jurandir tá aí entre nós, irmãos. A gente precisa, né, abraçar esse homem. Uma outra pessoa que foi da minha vida também, muita ajuda espiritual, o pastor Walter de Souza, né, pastor, não sei se Sim. você já viu falar, Já. Walter de Souza. E a outra, por fim, né, foi pastor Gessé. Sim. Pastor Gessé foi um ensinador, me ajudou muito, me instruiu muito, né? E outra coisa, eu fiquei, durante o meu ministério, eu fiquei 27 anos, né, no Ministério de Madureira. Eu deixei o Ministério de Madureira no ano de 2017, né? Depois que houve a jubilação do pastor Gessé, 3 meses depois que nós resolvemos a deixar o ministério. E não deixei a igreja também Sim. para abrir igreja, né? Sim. Para formar a igreja. Nós saímos do ministério devido a algumas dificuldades que houve entre o pastor que chegou e com a minha pessoa, e na época eu achei melhor deixar o ministério, deixei todo o cargo que a gente ocupava, a igreja, mas o povo, né? O povo, a chamada de Deus está em nós,
Eu não sabia nem o que eu ia fazer da minha vida, mas um grupo de pessoas, grupo de irmãos, e naquele calor acabamos iniciando mais uma obra, e que hoje é o Ministério Ágape, que nós estamos aí trabalhando há 3 anos, completou agora, e estamos lutando, irmãos, lutando com fé, chorando aos pés do Senhor, para ver se nós conseguimos, né, terminar o nosso ministério, a nossa carreira aqui na terra, como diz o apóstolo Paulo, né, poder dizer naquele dia, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E a obra de Deus, ela é muito grande, né, pastor? Ela precisa muito, né, que a gente esteja ali envolvido. Nossa, principalmente nos dias de hoje. Sim. Então, convido você, meu amigo. A minha história é esta, uma história de superação, uma história que foi Deus que agiu, Deus que trabalhou, Deus que mudou, né? Hoje também eu tenho dentro da minha casa, né, meus filhos são muito envolvidos na obra de Deus, principalmente as meninas, né? O José Messias, o que você acha, pastor? José entrou José na Messias, família. é bênção. É bênção, né? Bênção de Deus. O José, pastor, eu não gostava muito dele. É, Agora pensa numa pessoa que eu gosto, viu, pastor? que bênção. Que maravilha. José sempre calmo desse jeito, né, pastor? É uma bênção, né, pastor? Não, José tem sido bênção. O Abner, que é o Binho, tem sido muita bênção. Temos também lá a Bruna, né, que é bênção. Nós temos ali a Marcela, né, que tem sido bênção. E então todos os meus gerros, para mim, a gente tem só que louvar a Deus e agradecer. Isso é né? bênção, com certeza. Então, gente, a minha história é esta. E depois temos mais coisas que Deus tem feito na área de curas, libertação, milagres, né? Algo assim sobrenatural que Deus fez. Mas eu conto a minha história aqui para dizer para você que tudo que ocorreu na minha vida, tanto financeiro como família, eu quero dizer para você, tudo eu tenho que louvar e agradecer a Deus. Eu quero encerrar aqui a minha história dizendo o Salmo 103, que é o que Davi citou. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, e não esqueça de nenhum de seus benefícios. Glória a Deus. Que eu não posso esquecer, irmãos, dos benefícios que Deus tem feito. Porque tudo que eu tenho hoje, Gabriel, pensa num homem que se desiludiu com o casamento, desiludiu na área financeira, na área profissional, né? Desiludi com tudo, gente. Desiludi no meio da fé, mas em tudo Deus me pôs de pé. Glória a mas Deus. Eu entendo hoje Glória assim, que Deus faz isso com a gente pra gente não se exaltar. É verdade. Para que todas as vezes que a gente pensar que a gente é alguma coisa, Lembrado. aí você lembra de onde eu te tirei? Lembra de onde eu tirei. Lembra como você estava? Né? A gente vê que a gente é dependente de Deus. Total dependente, né? Isso é verdade. Então hoje, para a gente poder falar de Deus para alguém, hoje eu sei o que é perder um ente querido, né? Porque eu sepultei um filho. Se você falar para mim, pastor, você sabe o que é viver na miséria? Eu também sei. Passou por isso. Passei porque eu perdi, recebi muitas cobranças. Meu nome foi parar no SPC, coisa que eu nunca tive antes. Imagina você dentro da igreja, sentado no púlpito. Nossa vida. E devendo para muita gente. Cheque sem fundo, né? Mas tudo isso, Deus me honrou. Eu vejo que Deus fez o senhor passar por isso justamente igual Jesus. Ele veio para a terra para passar tudo que a gente passa, para ele falar assim, não, eu sei o que é isso. Né? Falei assim, e eu venci isso. Né? E eu vejo hoje a vida do pastor, né, como um exemplo justamente por isso, né, de aconselhar as pessoas e realmente o que você falou, assim, não, eu perdi um filho, eu sei qual é a dor, né, e eu sei que Jesus ele pode tirar isso também e a gente pode sempre se entregar a ele, né? E a gente, meu irmão, a gente não é nada. Eu digo para você que tá ouvindo, olha, não deixa você pensar que você é alguma coisa.
Hoje, meu carro é emprestado, minha casa é emprestada, né? E a gente também, uma coisa que eu aprendi, a gente, na medida do possível, o que a gente puder fazer para ajudar o próximo, Sim, a gente luta para isso. é verdade. Porque a gente sabe, hoje a gente sabe imaginar o que é uma pessoa chegar no final do mês e não ter um dinheiro para pagar um aluguel. Chegar no final do mês e não ter condições de pagar uma conta de luz. A sua energia ter que ser cortada. Eu sei o que é isso. Já passei. A mulher pegar os filhos querendo comer e ir lá na despensa não ter um grão de arroz. Olha. Eu já passei por um momento, Gabriel, de pessoas chegar na minha casa com uma cesta básica. Olha né? só. E hoje, para você que está nos assistindo, nós hoje, graças a Deus, nós fazemos a obra de Deus voluntariamente. Eu não tenho igreja por situação financeira, eu não montei igreja por causa de condições financeiras. Ou seja, para viver da ajuda da igreja. É social mesmo. né? Não, nossa obra hoje, nossa situação no ministério hoje, nós investimos no ministério. Nós investimos na igreja. Sim. Porque nós temos a empresa, Deus nos deu, então nós estamos investindo o que nós podemos. Né? Nós não tira da igreja hoje, porque a igreja precisa, Verdade. a igreja necessita, Necessita. né? Porque hoje, se você tem obreiros, você tem uma casa onde você possa recepcionar as pessoas para ensinar. A nossa igreja, hoje nós precisamos de sala para estudos teológicos, para estudos de música, Sim. né? Escolas dominicais. A gente precisa, né? Fazer um trabalho de levar esta mensagem, levar o nome de Cristo. Tudo precisa de dinheiro. Ajudar um missionário na obra de Deus, né? Sim, Iniciar um trabalho, um lugar ainda onde está carente. Eu agora estou recebendo vários lugares que estão querendo a nossa igreja. Nós estamos preparando o momento certo, porque precisa de ajuda, né? Com certeza. Você vai começar um trabalho, um lugar onde ainda está iniciando, você precisa de um salão, precisa de instrumento, você precisa estabelecer um pastor, né? Não é fácil. E né? hoje, graças a Deus, os pastores que estão trabalhando conosco, eles trabalham voluntários também. São pastores que trabalham, têm seus empregos e ajudam a conduzir a obra de Deus. Então nós não vivemos uma vida hoje totalmente para a igreja. Sim. Eu trabalho fora, eu tenho empresa, ajudo, né? Mas não deixo de fazer a obra de Deus. Não paro, estou aí, Com certeza. lutando, né? Que E bênção. Deus tem nos abençoado, Gabriel. Agora nós vamos iniciar a nossa igreja sede, construção, já está tudo pronto. Já temos, graças a Deus, um pequeno caixa financeiro para, iniciar. através daquilo que os irmãos contribuem, né? Está aqui o irmão Dário que sabe. Para nós começar, né, Dário? Sim. Para nós começar a fazer as fundação. Deus quiser, logo já. Logo, começa. logo, Mogi Guaçu, nós teremos nossa igreja para nós recepcionar Sim. nossos irmãos. Deus quiser. Amém. Deus Glória a abençoe, meu pastor. querido. Obrigado, então, viu, por... Muito obrigado, pastor. Depois eu quero estar orando aqui, se você permitir, né? Com certeza. Pelas pessoas, tá bom? Obrigado por me convidar, por estar aqui. Obrigado por poder me ouvir. Eu me emociono quando eu tô contando a minha história, né? Sim. E é bom a gente contar a nossa história, fazer nós lembrar Verdade. da onde Deus tirou nós. Maravilha. Pastor, eu Mais que grato, né, agradeço. pastor? Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. E assim como toda quinta, né, Dário? A gente sempre é abençoado através Sem dúvida. dessas histórias. E hoje não foi diferente. Muito obrigado, pastor, Eu pelo, que agradeço, por meu ter irmão. aceito. Foi bênção de Deus. E você que acompanhou, tenho certeza que também você foi abençoado através da palavra do pastor Nicels. E aqui o que nós falamos no devocional, no finalzinho, ele fala assim: ali o fardo de nossos pecados foi colocado sobre Jesus. E ali ele conquistou a nossa salvação.
Então nós acompanhamos a salvação do pastor, a trajetória, como que Deus cuidou e cuida até hoje. Que bênção! Espero que você tenha sido abençoado. Eu agradeço muito